Bom, agora a gente vai começar a falar da outra versão. Temos o Fatah, que é aquele que vai, né, buscar a libertação da Palestina. E agora a gente começa a pensar no Hamas. Como nós já entendemos, o Hamas é criado principalmente por achar que a OLP, que é a Organização de Libertação da Palestina, traiu a causa palestina. E aí ele surge como um movimento de resistência islâmica. Olha que doideira. A ideia aqui é resistir para que a ideia da Palestina permaneça viva, né? Esse movimento de resistência islâmica foi criado no ano de 1987. Gente, aqui, ó, começa um trem muito doido, que são as intifadas. Essa é a primeira intifada. O que é uma intifada? Uma guerra santa, tá? Nessas intifadas, as pessoas lutam contra Israel com pedra, pau. É muito engraçado quando a gente pega para ver, né, alguma imagem nesse sentido, porque tem uma conotação internacional aí, tá? Imagina, você tem a força de Israel. Israel é fortíssimo, né? Tanques, blindados, não sei o quê. Aí você pega crianças tacando pedra nos tanques blindados. O que você está querendo passar para o mundo? Que Palestina é tadinha, né? Tá tentando ali, mas a visão que você quer passar para o mundo é assim: eu quero que o mundo esteja a favor da minha causa, entende? Essa é a ideia das intifadas. Eu até acho que o cara que pensou em intifada, ele é um gênio, tá? Porque se ele é um bom comunicador, ele entende o seguinte: olha, quando tem alguém sendo oprimido, o mundo tende a levar em consideração o mais fraco. Então, o mais fraco nessa jogada é Israel. Talvez, quer dizer, é a Palestina. Talvez a gente entenda por quê, né? Os jornais, já viram as conotações que os jornais dão a Israel e as conotações que os jornais dão à Palestina? Até hoje, né? Já fui questionado por isso. Não, professor, parece que é Israel que busca as guerras tudo, né? Os caras ficam tratando Israel como doido e os palestinos como os bons. Mas no sentido de poder de fogo, poder bélico, poder militar, não se compara Israel aos palestinos. E aí os palestinos começaram a usar a comoção internacional para tentar ganhar voz à sua causa, a causa do Estado palestino. Então a gente compreende isso aqui. E aí surge, a partir da intifada, o Hamas. Surgindo o Hamas, né, que vai ter como criador do Hamas é um sheik chamado Ahmed Yazin. É um sheik, tá, gente? Só pra vocês não acharem que é o cara da esquina, né? É o sheik. Sheik é o cara que tem grana. Ele cria o Hamas, tá? É um grupo considerado terrorista por Israel. E aí todos os que apoiam Israel, né? Por exemplo, Estados Unidos considera o Hamas um grupo terrorista. O Reino Unido considera o Hamas um grupo terrorista, né? O Hamas ele vai ser criado porque ele considerava que a OLP e o Yasser Arafat, que é o líder da OLP, traíram a causa palestina quando ele reconhece o princípio dos dois estados, né? E o Hamas vai ficar mais louco da vida ainda com a ideia do Acordo de Oslo, né? O Hamas se opõe ao Acordo de Oslo, que também vai gerar um prêmio Nobel, né? Que é o acordo que estabelece, né, as diretrizes para a causalidade da formação do território palestino, tá? Vamos falar sobre isso aqui. Então, o Hamas tem mais ou menos essa pegada aí. É um grupo que se opõe,
que tá na vanguarda aí da luta, né? E ele faz luta armada e ele não tá nem aí para isso. Vocês viram aí recentemente os foguetes sendo lançados em Israel, né? Na tentativa de talvez minar um pouco as forças, né? Do próprio Estado de Israel, o que é difícil fazer, né? Porque é um Estado bem forte, tá? Então eles se colocam aí contra o Acordo de Oslo. E por que eles se colocam contra o Acordo de Oslo? Porque o Acordo de Oslo, vamos lá. Vamos propor aqui, ó, uma setinha aqui, ó, vou pôr ela lá do outro lado. Então nós vamos pôr ela aqui, ó. Por que ele se propõe contra o Acordo de Oslo? Porque aqui, ó, é o acordo do Yasser Arafat e de Isaac Rabin, né? Aquele acordo que acontece na Noruega. Por esse acordo, né, pelo Acordo de Oslo, aqui havia a ideia de devolução dos territórios aos palestinos em partes. Ou seja, Israel, né, através do Isaac Rabin, se propunha a ir retirando suas tropas dos territórios que não eram israelenses em partes. Uma parte de cada vez. A grande questão é que se passaram muitos anos e Israel continua com muitos territórios. Devolveu umas partes e não outras. E quando devolve, devolve, mas ainda tem militares, sabe? Aquela coisa que devolve vigiado, né? A ideia de Israel era criar uma Palestina desmilitarizada. Olha que legal. Ou seja, vocês podem ter um Estado, porém não pode ter militares. Aos palestinos, pô, mas peraí, quem me defende? Não, pode deixar que a gente defende vocês. Nós estamos juntos. É um Estado capacho, né? Tipo isso, é um Estado que vai viver às custas do Estado de Israel. Então, contra o Acordo de Oslo, que previa a devolução dos territórios aos palestinos em partes, né? No Acordo de Oslo, foi criada a Autoridade Nacional Palestina. Essa Autoridade Nacional Palestina é aquela que aparece na ONU, né? Quando tem as resoluções da ONU, quando tem as reuniões da ONU, como um Estado observador, né? Autoridade Nacional da Palestina, a ANP, tá? ANP, beleza? O presidente da ANP era o Yasser Arafat, mas hoje é Mahmoud Abbas. Mohammed Abbas. Escrever o nome desse camarada certo aqui, ó. Mahmoud Abbas. É Mahmoud Abbas. Esse é o presidente. O Mahmoud Abbas é do Fatah. Beleza? Na autoridade, na ANP, além do Mahmoud Abbas, ainda temos os deputados, os representantes. São 112 representantes. Desses 112 representantes, nós temos a seguinte divisão. 73 Hamas. O resto é Fatah. Mas na totalidade aqui tem mais do Hamas do que do Fatah. E recentemente o Mahmoud Abbas suspendeu as eleições da Autoridade Nacional Palestina. Aí ficou feio. Por quê? Porque agora era o momento de você fazer as eleições. E quando ele suspende as eleições, né, automaticamente ele tá assim, eu tô aqui no cargo, mano, tô aí, tamo junto. Toda vez que se suspende eleições é muito prejudicial, né, porque os acordos que foram feitos anteriormente, eles começam a ter mais problema do que solução. E o Mahmoud Abbas, ele, não vai ter eleição agora. Tá um caos, tá? Essa ideia
da questão palestina na atualidade. Está em pleno 2021, vamos pensar assim. Então a Autoridade Nacional Palestina surge. E aí o Hamas, que é esse cidadão que a gente está falando dele agora, ele aparece diuturnamente. Por quê? Ele comanda a faixa de Gaza, tá? Politicamente. É como se o Fatah estivesse comandando a Cisjordânia e o Hamas a faixa de Gaza. Na lógica da libertação ou na lógica do Acordo Nacional da Palestina ou na lógica da Autoridade Nacional Palestina, você tem essa divisão. Isso para Israel é bom, porque aí você não une as forças, né? Só que tem um detalhe. A faixa de Gaza, onde atua o Hamas, é aonde acontece, né, as principais tentativas, né, de lançamento de foguetes contra o Estado de Israel. Gente, esse trem é tão sério, mas é tão sério, que existem documentários, né, na internet, aí a gente pode ver. Israel criou vários muros, né, para se defender. Então vamos pensar, aqui está Israel. Os palestinos, moçada, os muçulmanos, quando nascem, eles são criados assim, tipo, vai lá e taca pedra no muro. Eles são motivados desde pequeno a irem contra israelenses. Essa ideia de tacar pedra no muro é que lá do outro lado tem um inimigo. Taca pedra no muro. Ó que doideira. E por que eu tô falando isso, gente? Porque um palestino, uma vez, o primeiro-ministro, na época era o Ariel Sharon, ele foi responsabilizado por um ataque que aconteceu de Israel contra uma ofensiva do Hamas. Ele falou, pô, eram crianças. Aí ele falou, são palestinos. O que ele quis dizer com isso na explicação? Os palestinos nascem para odiar os israelenses. Eu não queria matar criança, mas eles estavam no lugar errado, na hora errada. Eu matei futuros fundamentalistas ou matei futuros terroristas. Foi isso que ele falou. Por causa da lógica que é colocada aqui no nascimento, nessa briga toda que acontece entre o próprio Hamas e entre o próprio Fatah. Fato é, moçada, que essas questões que envolvem o Oriente Médio, elas estão aí no ar, né? Em 1997 nós tivemos a segunda intifada, ou seja, outra guerra santa, né? Que eles propõem para estabelecer o seu Estado. Quando teve as eleições, né, da Autoridade Nacional Palestina em 2006, já demonstrava que isso aqui era um movimento sólido, aí tinha parado um pouco o cessar-fogo, né? Não tinha essa lógica de foguetes. Isso aí vai parar o foguete, vai voltar o foguete até que se resolva a questão da Palestina. Para uma visão bem geral, assim, para a gente tentar colocar uma finalidade aqui no processo de vai acabar ou não a guerra entre árabes e israelenses, nós temos que pensar um pouco na questão religiosa. Por questões econômicas não acaba. Por questões religiosas, alguns textos trazem para a gente a indicação que essa questão só termina com uma questão religiosa. Tipo assim, Jesus voltou, aí que acaba. Porque aí acaba a vida aqui na Terra, né? Enquanto existir vida na Terra, você vai ter as guerras. Por quê? Desde o Velho Testamento, os grupos tribais, eles brigavam muito por essa região. E aí você tem aqui filhos, né, de um mesmo pai brigando. Se você for pensar na lógica de Abraão, lá, Isaac, Ismael, eles são filhos do mesmo pai. Religiosamente falando, esse movimento inteiro converge para um movimento religioso. Que os críticos falam que isso só acaba, mano. Ou Maomé volta ou Jesus volta. Aí relaxa, aí dá tudo certo. Ou então Deus, né? Na visão dos judeus, Deus desce e resolve o problema. É uma questão para a gente ficar analisando nesse sentido. Agora, é óbvio, né, que para questões estratégicas e econômicas, o Oriente Médio continua sendo um lugar muito interessante. Haja vista, né, as preposições ou aquilo que acontece principalmente após a queda do World Trade Center, né, que é o atentado lá de 2001. Famoso 11 de setembro. E por que, Anderson, que a gente tem esse negócio? Olha, é uma coisa muito doida, né? O Bush precisava melhorar a sua autoestima nos Estados Unidos, que era um presidente apagado. A guerra fez isso com ele, por isso ele conseguiu melhorar a sua autoestima. E os Estados Unidos conseguiu agregar e agremiar o Iraque, que era uma das nações que existiam ali bem organizadinhas e que virou um caos. O Iraque hoje é um caos, tá? Principalmente porque ficou muito tempo com a orientação americana dentro do Iraque e, além disso, teve a criação do ISIS, né, que é o Exército Islâmico, para a tentativa aí de um califado. Isso trouxe muitos problemas, inclusive a Síria está vivendo esse problema, né, porque os russos defendem o presidente sírio, os americanos querem a saída do presidente sírio, enfim, pau quebra, principalmente por causa da Primavera Árabe também, tá dentro dessa jogada aí.
E aí o Iraque, ele meio que se apagou da história. E, necessariamente, aquilo que o Iraque produz de melhor, que é o petróleo, continua na história. Eu lembro que quando começou as invasões no Iraque, a população iraquiana começou a colocar fogo no petróleo. Como assim, Ana? Fogo nas bombas, fogo nas fontes. Por quê? Porque alguém falou com eles que o interesse de invadir o Iraque era o petróleo. Não sei quem falou, mas alguém falou. E eles foram lá e colocar fogo. Você teve coisas atroces, né, na invasão do Iraque. Por exemplo, teve um míssil que atingiu um ônibus escolar, matando todos os estudantes. E aí falaram que foi um erro, né? E aí a gente tem que observar que é uma guerra muito louca, né? Envolve questões religiosas, envolve questões econômicas seríssimas. E talvez as questões econômicas sejam as mais sérias, tá? Beleza, pessoas? Com relação ao Fatah, ao Hezbollah, quer dizer, ao Fatah e ao Hamas, espero que vocês tenham compreendido aí. Existem várias outras nomenclaturas e vários outros grupos que atuam no Oriente Médio, ou em nome do Oriente Médio, ou em nome de Alá, ou em nome do islamismo, né? Principalmente na região da África também a gente vai ter vários. O Boko Haram, por exemplo, do Bagdade lá, né? Do Bagdade não, esqueci o nome. Mahmoud Abbas. Né? Mahmoud Abbas, gente. Eu falei o nome dele anteriormente aqui, mas enfim, já esqueci. Você tem vários grupos espalhados pela lógica da África. Tem acontecido vários ataques, inclusive. E também no Oriente Médio, né? Que é esses insurgentes aí, que são grupos que tramam. Tem grupos que tá quietinho, que não estão falando nada, mas daqui a pouco surge alguma coisa aí desses grupos, né? Porque fato é que essa questão religiosa, por mais que ela esteja baixa, suscita de uma hora para outra aí novos eventos aí. Tranquilo? Beleza? Tamo junto.